Sábado, começando mais um dia, lendo aqui a Bíblia, a passagem do nascimento de Jesus. Cara, acordei sozinho de novo, tô mega feliz. Vamos começar já a leitura, que está falando sobre Lucas 2, falando sobre o nascimento de Jesus. Começa assim, olha. Naquele dia foi publicado um decreto de Augusto César, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino estava governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia. Ali, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da cidade da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí agora o versículo 8. Havia naquela região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde ele estava, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu como um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José, e a criança deitada numa manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes tinha sido anunciado. Versículo 21 agora. E, ao se completarem 8 dias, quando o menino foi circuncidado, deram-lhe o nome de Jesus. Esse tinha sido dado pelos anjos antes de o menino ser concebido. Versículo 22. Passando os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para a apresentação ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todos os primogênitos será consagrado ao Senhor. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. 25. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo,
justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para fazerem com que ele e a lei ordenara, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos jamais viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que lhe dizia a respeito deles. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para a elevação de muitos em Israel, e para ser salvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos, e não deixava o templo noite e dia, com jejuns e orações, e, chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falava a respeito do menino a todos os que estavam em Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Agora 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminado o dia da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-o e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais ouviram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez... Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua pergunta. Ele respondeu: Por que me procuraram? Não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai? Não compreendem, porém, as palavras que lhes disse? E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas as coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Mais um dia, segundo dia, amanhã, de novo, mesmo horário. Tchau e um excelente dia para você.
encerrando aqui. Não tá encerrando. Como eu faço para encerrar? Encerrar. Tchau, excelente dia e um excelente dia com Jesus.